explicar o porquê que o governo imprimiu tanto dinheiro, inclusive os Estados Unidos, né? Agora foi muito por causa da pandemia, né? Teve um monte de coisa, eles queriam ajudar aos, sei lá, pagar as pessoas mais pobres, né? Ajudar, e aí não tinha dinheiro, então eles imprimiram. É super mais fácil, né? Imprimir entre aspas, né? Como é que é essa criação de dinheiro Pois hoje? é, acho que essa é uma parte importante, que é um pouco mais complexa até, porque Porque o dinheiro é digital. o dinheiro é digital, porque os bancos também criam dinheiro, eles criam a chamada moeda bancária. Quando eles fazem um empréstimo, eles estão efetivamente criando uma moeda bancária e que funciona como se moeda fosse, e isso impacta a inflação também. Então, entender toda a mecânica do processo de criação de dinheiro que é a chave. E eu remeto novamente ao Roberto Campos, porque quando ele explicava isso, ele dizia, bom, se a inflação é expansão monetária, essa é a causa da inflação, qual é a causa da expansão monetária? Porque ele diz que a expansão é a causa causada, qual é a causa causante? Por que estão expandindo a oferta monetária? No passado, no brasileiro, era muito mais fácil identificar. Cara, o governo não tinha nenhum controle, o Banco Central emitia moeda para financiar o governo assim descaradamente, acreditava na conta do governo, na chamada conta movimento, que era uma conta no Banco do Brasil, e que de lá o Tesouro gastava. Então, digamos que entrava no vermelho sem parar e o Banco Central injetava dinheiro para cobrir essa conta. Então, era um descontrole completo. Mas, com o Plano Real, conseguiram controlar essa emissão monetária no Brasil. E aí, hoje, quando a gente olha essa expansão monetária, parte é a responsabilidade do governo, pelo déficit fiscal e tudo isso, mas tem parte também que é o próprio processo de expansão de crédito. Os bancos emprestando, e quando o crédito vai crescendo na economia, isso vai aumentando a massa monetária. Que até, fazendo um parênteses, porque é um ponto importante, a gente fala, bom, estamos aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, mas como é que a gente mensura isso, né? Quais são as formas que a gente consegue medir a quantidade de dinheiro? E essa também é uma dificuldade, porque a gente tem os chamados agregados monetários, aqueles instrumentos que são desde os mais líquidos aos não tão líquidos, mas que acabam funcionando como dinheiro. A gente começa na base monetária, que é o papel moeda impresso e moeda metálica. E as reservas bancárias, que esse é o dinheiro que os bancos têm junto com o Banco Central. Então essa é a primeira mensuração que a gente tem da quantidade de dinheiro em circulação. Seria o M1. A base monetária. Depois o M1, que é o papel moeda em circulação, em poder do público, na sua carteira, que está nas empresas, não que está no cofre dos bancos, mais depósitos à vista. Isso é aquele dinheiro que não rende juros, esse M1. Exato. Aí depois o M2, depósitos a prazo, que já rende juro, depósito de poupança, entra no M2, mas a gente pensa, depósito de poupança é a prazo, mas efetivamente qualquer um consegue pagar alguma coisa com poupança, né? Saca no dia, no mesmo dia. Você consegue até no débito automático, até dependendo. no débito automático. Então, quando a gente olha os agregados e consegue entender como o dinheiro está crescendo na economia, a gente precisa entender quais são os fatores que levaram a essa expansão monetária. E aí tem parte que foi o déficit fiscal e que em 2020 foi realmente um dos grandes fatores foi esse. No Brasil, nos Estados Unidos, assim, um negócio absurdo, que nos Estados Unidos não acontecia em 80 anos, olhando essas estatísticas de quantidade de dinheiro, subindo a quase 30% ao ano o M2. Isso realmente, nos últimos 50 anos, a média de crescimento anual era cerca de 5%, 8%. E aí foi para 30%. E é claro, a gente está vendo agora o resultado nos índices de preço. Que é outra coisa importante da inflação, porque os preços, especialmente os preços a consumidores, quando a gente vê agora o IPCA subindo tudo isso, e lá fora também, isso já é sintoma de causas passadas. Então, a inflação é até um indicador atrasado, porque as causas desse aumento de preços foi no ano passado, não é agora. Então, a gente está olhando um pouco no retrovisor. Os preços de agora é um pouco do que aconteceu no passado. Tem vários pontos aí, né? O IPCA, por exemplo, é um dos índices que nós usamos para medir o aumento de preços, que é a maneira como a gente mede a inflação. Que talvez não seja a melhor maneira possível, porque você pega na Venezuela, como é que a gente vai medir a inflação hoje lá sobre itens que não existem mais no mercado? Então, por isso, entender que a inflação é aumento da oferta monetária é mais interessante do que só estar atento ao aumento de preços. Até porque, como o Rich falou, o que está acontecendo agora é um reflexo de toda a criação de moeda que nós vimos no ano passado. E que hoje em dia é basicamente o apertar de um botão, né?
Se a gente pega o passado, e eu trouxe até aqui algumas moedas romanas e algumas gregas, né? Hoje não tem caixinha surpresa, caixinha diferente Verdade. hoje. O Richard falou, só venho se trouxer as moedas. Eu falei, tá bom então, né? E eu tô com vários denários aqui, alguns áureos romanos e tetradracmas gregos, Pra né? quem não tá assistindo no YouTube, né, e tá ouvindo só, ele tá falando de moedas de prata, ouro, moedas Realmente antigas. é real isso aqui. Sim, todas reais. Ele tem. É tipo quando eu compro uma bolsa, ele fala: agora eu tenho certificado, outras coisas tudo. pra comprar. Aí você vê como o valor é subjetivo, né? Eu valorizo muito Exatamente. mais isso aqui do que a bolsa. Inclusive, ele falou pra mim: amor, se eu morresse, o que você ia fazer com as minhas moedas? Eu falei: vender, óbvio. Não, ela perguntou, Indignada. quanto saiu esse áureo aqui da Diva Faustina? Eu falei, o preço de uma bolsa sua, né? Só pra mostrar, né? Absurdo. De fato, a diferença. Ela pode comprar a bolsa, eu posso comprar. Mas o ponto interessante dessas moedas é que lá atrás, a mesma coisa que acontece hoje também acontecia. O governo, ele queria gastar mais. Só que para gastar mais, como é que ele ia fazer se a moeda era feita de prata ou de ouro? Ele precisava encontrar mais prata ou mais ouro. Tanto que essa moeda dourada que eu tenho nas minhas mãos aqui, com a face do Nero, né, que foi um imperador Não se engane, ele não romano, tá tocando na moeda, tá? tem Não pode tocar. Tem não pode um plásticozinho aqui. Essa moeda aqui do imperador romano Nero, feita de ouro, elas só começaram a ser cunhadas, esses áureos, depois que César conquistou a Gália, lá no final, né, do século I antes de Cristo. E aí ele conseguiu uma fonte de ouro, as minas daquele país, eles começaram a cunhar áureos. Só que com o tempo, quando os imperadores queriam cunhar mais moeda, o que eles faziam? Eles começaram a diminuir o peso das moedas. Então o áureo começou ali com mais ou menos 8,5 gramas de ouro, foi diminuindo. Os denários, moedas de prata, começaram com 4,5 e foram diminuindo. No final começaram a ser adulterados, começaram a colocar cobre, porque naquela época, para criar mais moeda, ou você conseguia mais metal, ou você adulterava a moeda. Hoje em dia, é o apertar de um botão, porque nem precisa mais imprimir. Teve até um episódio interessante na Argentina, eles criaram também muita moeda por conta do coronavírus, para dar para as pessoas, ao mesmo tempo que eles fecharam a economia, foi o maior lockdown do mundo. E como a Argentina ele tem medo do sistema bancário, porque sofreu um confisco há pouco tempo, eles queriam tirar dinheiro do banco. E não tinha papel moeda suficiente para que eles pudessem sacar o tanto de dinheiro que foi criado. Sabe que é muito bacana estudar a história do dinheiro e ver as moedas, porque a gente vai vendo como o governo utilizava de várias artimanhas para conseguir inflacionar a moeda, né? Uma das, sabe as ranhuras das moedas que hoje a gente vê? Eu ia até mostrar aqui que, tipo, eu tenho uma de ouro e provavelmente essa é de prata. De prata. E uma é, tipo, gorda e grande e a outra é pequenininha, né? Porque nitidamente não tem o que fazer com elas, porque o ouro é muito mais valioso Claro. e difícil, escasso e tal. As ranhuras das moedas surgiram como um mecanismo de impedir que eles fizessem a clipagem de moeda. Ou seja, ia esses pedacinhos aqui cortados, o pessoal cortando a moeda realmente para fazer mais moedas, mas eles tentavam fazer com que ela circulasse pelo valor de face, né? Mas realmente, hoje, o processo de impressão de dinheiro pelo Banco Central, eu quando explico isso para as pessoas, elas acham que eu estou brincando, exagerando, mas é realmente um simples registro contábil. Então, quando, por exemplo, o Banco Central quer, como fez o Banco Central americano, quer comprar agora título de hipoteca ou título de dívida do Tesouro Americano. Ele simplesmente acredita na conta dos bancos ou do banco que ele está comprando, a quantia que ele vai comprar, do nada, quer comprar 1 bilhão, vai lá e escreve 1 bilhão, tudo digital, ou então 100 bilhões ou 1 trilhão, a quantia que for. É simplesmente assim. É um dígito eletrônico, um registro contábil. Então, realmente, nem precisa mais de misturar material, não precisa imprimir mais nada, é tudo eletrônico. Por isso que imprimiram tanto dinheiro no ano passado.